Então somos nós que evoluímos e nós é que nos adequamos às leis de Deus. Elas não mudam pelo nosso querer, elas são eternas e imutáveis. Aí a gente vai lá para a questão 658, que aí já está no capítulo que fala sobre a lei de adoração. E a pergunta é a seguinte: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E todos nós sabemos o valor da prece. Nós sabemos. Nós estamos num momento em que a prece é fundamental, sempre é fundamental, mas agora ela se faz necessária, porque todos nós estamos envolvidos nesse contexto. E ora nós experimentamos sentimentos diversos, tristeza, a gente se solidariza com a dor do próximo, a gente se coloca no lugar dele, de perder tudo, de ter ali a perda a separação ali momentânea dos entes queridos, mas é uma separação dolorosa, nós sabemos. É difícil para o espírito que construiu tudo aquilo se desapegar da sua casa, das suas coisas, é difícil para nós. E é preciso também nós aprendermos a trabalharmos esse desapego, porque nem o corpo nós temos, ele fica, é o usufruto. Nós estamos aqui encarnados com as oportunidades de administrar esse corpo, administrar todo o contexto da nossa vida, mas ele não nos pertence. Quando acontece uma tragédia dessa aí, a gente vê, o corpo vai, mas o que permanece, o que fica é o espírito. Então a prece, ela é de fundamental importância para esses irmãos, para nós termos forças, porque é através da prece que nós nos encorajamos, que nós conseguimos ser fortes para continuar no nosso aprimoramento, passando por todas essas dificuldades. Aí na questão 676, que aí já está na lei do trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então, nessa lei do trabalho aqui, a gente observa o que a gente estava falando. Para nós nos desenvolvermos intelectualmente, nós precisamos do trabalho. O trabalho é importante, o trabalho mental, o trabalho braçal, todo o trabalho. O trabalho, que é mais trabalho que a gente tem de se reformar, de se autoconhecer, é um trabalho muito árduo, porque primeiro a gente precisa se olhar, saber realmente como a gente é, a gente se encarar, e isso não é fácil, mas não tem outro caminho. Ou a gente se conhece melhor, ou a gente olha para dentro, ou a gente admite os nossos defeitos, ou nós vamos continuar aonde nós estamos, vamos continuar sendo crianças. Então o trabalho, ele é importante, então é uma lei divina, é uma lei que todos nós estamos submetidos. É com esses flagelos mesmo, a gente vai ver aqui mais para frente. Nós tivemos no Japão, né? A gente tem lá no Japão, que eles têm o tempo todo lá, lidam com terremotos. Então toda aquela situação lá geográfica fez com que eles desenvolvessem a sua inteligência, desenvolvessem métodos de poder lidar com aquilo. Prédios, né? A engenharia que existe naqueles prédios lá, que tem molas, que na hora de um abalo o prédio não desaba. Então é o desenvolvimento, são esses flagelos dando a oportunidade ao homem de se desenvolver intelectualmente e, consequentemente, moralmente.
Aí nós vamos para 689. Isso, que é a lei da reprodução. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, olha a reencarnação aqui, explicando tudo isso. Nós não somos espíritos criados no momento do nascimento. O nosso espírito foi criado simples e ignorante, e ao longo dessa caminhada, dessa jornada que é o destino final à perfeição, nós vamos nos desenvolvendo. E para isso é necessário várias encarnações, ou seja, reencarnar, vir habitar um corpo novamente. Para isso, esse é o grande objetivo da reencarnação, do aperfeiçoamento. Se nós numa encarnação não conseguimos nos desenvolver em algum aspecto, nós vamos ter outra oportunidade. Não que com isso a gente se acomode e negligencie a oportunidade atual, porque ela é importante. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, não há acaso nisso. Estamos no lugar certo. Então essa é a oportunidade atual do presente que é importante para nós provarmos ou para nós espiarmos aí existências anteriores, né? Abordando mais uma lei aqui. Vamos lá, a lei de conservação. Questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico e noutros é racional. E eu, estudando para vir fazer a palestra hoje, estava lembrando daquela ocasião em que aconteceu dias depois, que foi aquela correria que tinha estourado em represa, que foi um corre-corre danado. E a gente vê aqui, olha só, o instinto de conservação. Na hora, ninguém parou para raciocinar, quer dizer, a maioria não parou, alguns já até pararam. A maioria não parou para raciocinar que Friburgo não tem represa, que se a represa estourasse lá embaixo, a água não ia subir, que até hoje ninguém sabe da água subir, a água é descer. Mas na hora, ninguém pensou em nada, é o instinto de conservação, ó, perna para quem te quero. Tá estourando não sei o que, sai todo mundo correndo. Isso é o quê? É o instinto de conservação. Nós temos o instinto de conservação. Até porque, se nós estivéssemos em situações difíceis por aqui, se não fosse o instinto de conservação, a gente, dava no pé. E eu não quero mais essa vida não, você está me cansando muito, está me dando trabalho. Larga para lá, mas não é assim. Deus nos deu o instinto de conservação. Para quê? Para nós promovermos a nossa existência, para continuarmos aqui, né? Então eu lembrei desse caso aí da represa, que antes de a gente parar para pensar, já tinha todo mundo corrido. Cadê a represa? Ninguém sabe, né? Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Por que Deus nos deu esse instinto? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Os animais também, teve casos aí, um dia antes, durante aquela madrugada, de animais de estimação que estavam desesperados. Tem uma conhecida que falou que a gatinha dela estava num desespero, que a gata olhava assim assustada e se arrepiava toda. Ela falou: o comportamento dos bichos se modifica. E é esse instinto de conservação que neles se destaca. Então eles sentem o perigo. Naquele caso lá que teve do tsunami, os animais se agitaram porque sabia que a natureza estava se movimentando e que ia acontecer alguma coisa. É o instinto de conservação, né, que prevalece aí muito forte. 737, lei de destruição. A gente já falou dessa questão aqui, mas vale a pena. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta é tão magnífica que parece que foi escrita ontem. Olha só.
para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Olha a resposta, olha a grandiosidade dessa resposta dos espíritos. É esse o objetivo, por isso que eles acontecem, por isso que Deus permite, porque está tudo num contexto das nossas existências, num contexto e num planejamento de um planeta como o planeta Terra, que é ainda um planeta inferior de provas e expiações e que passa por essas acomodações aí, e nós que somos os habitantes dessa Terra também passamos por isso e temos a nossa parcela de responsabilidade nisso. Nós estávamos comentando aqui na reunião de diretoria ontem, o Luiz estava comentando como a nossa cidade está suja, está muito mais suja do que antes dessa catástrofe. As pessoas, em vez de estarem mais conscientes de que não deve ver um montinho de lixo lá, vai lá e taca o lixo lá, e não fazia isso antes. Quantos lugares ainda estão sujos, porque as pessoas estão esperando, você passa em alguns lugares, dá vontade de pedir, você não tem uma vassoura, não, de limpar aquilo. As pessoas ficam esperando não sei quem fazer. A gente precisa participar. Não é porque tem um montinho de lixo ali, um entulho que a prefeitura ainda não recolheu, que a gente vai lá e vai jogar. As pessoas tomam água, jogam, tá pior. Em vez de se melhorar, de contribuir para limpar a cidade, tá pior. As pessoas parecem que voltaram no tempo. Lixo é para jogar no lixo, não é para ver um montinho e jogar mais, entulhar, não é assim. Né? Parece que a gente voltou aí um pouquinho no tempo, mas a gente vai passando por essas coisas para a gente aprender, né? Para ver se acontece alguma coisa. Vamos lá. 768, isso. Lei de sociedade. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial? Providencial de ordem geral. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens, No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Aí tem um comentário de Kardec. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para se assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados.